Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Iniciamos hoje mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material ocorrido em Tancos. Hoje temos connosco, e saúdo, o Sr. Major-General Luís Nunes da Fonseca, a quem, em primeiro lugar, quero agradecer a disponibilidade e o incómodo que, obviamente, não poderá deixar de ter tido em virtude hoje do particular modo como decorreu a agenda parlamentar, portanto, ao contrário do que normalmente sucede a hora pré-determinada, sujeitou-se, obviamente, ao fim dos trabalhos em plenário hoje e, portanto, uma vez mais agradecer-lhe essa disponibilidade e pedir desculpa por esse incómodo. Hoje, em conformidade com o que foi acordado, tendo o Grupo Parlamentar do PSD iniciado os trabalhos na anterior reunião, hoje sucede-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Major-General Luís Nunes da Fonseca referiu-me que seria uma breve intervenção inicial e eu, antes de dar a palavra, ia apenas solicitar ao Sr. Vice-Presidente que me substituísse, porque eu tenho um ligeiro e curto compromisso, mas de qualquer maneira voltarei já e aproveito e fica já a presidir. Faz favor. Tem a palavra, Sr. General. Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, eu começo por cumprimentar Vossas Excelências e dizer-vos que é com imenso gosto e com marcado sentido de dever e das responsabilidades que aqui compareço perante vós, a fim de responder às questões que entendam colocar-me e, deste modo, prestar-vos os esclarecimentos que possam melhor concorrer para atingir os objetivos que esta Comissão se propõe. De acordo com o teor do ofício número 8 da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material bélico ocorrido em Tancos, em 8 de fevereiro de 2019, constatei que sou convocado para esta Comissão na qualidade de Inspetor-Geral do Exército. Reitero a minha total disponibilidade e vontade de transmitir o meu testemunho e depoimento. Porém, gostaria de declarar o seguinte: eu assumi o cargo de Inspetor-Geral do Exército nos termos do despacho de Sua Excelência o General-Chefe do Estado-Maior de 5 de junho de 2018, com efeitos desde 14 de junho, portanto, desse ano, do ano passado. Isto para dizer que, no que concerne às minhas atribuições como Inspetor-Geral do Exército, considerando que o furto nos paióis de Tancos foi detectado em finais de junho de 2017, portanto, no ano anterior, e que nesta ocasião eu não era o Inspetor-Geral do Exército, poderá haver perguntas, em particular aquelas que dirão respeito à atividade inspectiva, desencadeada na altura, aos racionais que presidiram ao seu desenvolvimento, bem como aos factos, detalhes e circunstâncias que sustentaram as decisões tomadas, a que não saberei responder ou que não foram do meu conhecimento, porquanto eu nessa altura não era o inspetor e desempenhava outras funções. Dito isto, estou à disposição de Vossas Excelências para as questões que entenderem endereçar-me. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado das Simões. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, quero agradecer-lhe muito a sua vinda aqui ao Parlamento e nós vamos fazer um conjunto de questões, talvez não esgotando todo o tempo a que teríamos direito nesta primeira ronda e não faremos as rondas seguintes. Sr. General, quando se deu o acontecimento de Tancos, como é que o Sr. General, uma personalidade do Exército com um passado muito consistente e muito conhecedor, como diz? Com um passado e um presente muito consistentes, como todos reconhecem, encontrou as razões, que razões encontrou, que leituras fez
do acontecido, da resposta que foi dada pelo Exército e da resposta que foi dada, sob o ponto de vista político, ao acontecimento de Tancos. Sr. Deputado, muito obrigado. Como militar, portanto, eu já tenho cerca de 40 anos de serviço militar. O acontecimento de Tancos afetou-nos profundamente. Obviamente que não podemos escusar-nos às responsabilidades que temos nesta ocorrência. Portanto, ficámos perplexos com este facto e, obviamente, que não regateamos essas responsabilidades. Portanto, há, de facto, alguma falta de cumprimento dos deveres por parte de, eventualmente, militares que estavam a desempenhar estas funções. Não fizeram o seu trabalho. É isto que nós todos entendemos. Há razões, se calhar, que estão subjacentes a estas falhas. Uma é o aspecto pessoal. Não sabemos o que é que aconteceu, isso importa apurar ainda. Portanto, as razões que motivaram exatamente esta falha do ponto de vista do pessoal. Portanto, aquilo que eu sei através da comunicação social e se, de facto, se passaram algumas coisas nesse sentido, como o graduado responsável dizer que não fazia rondas nessa noite ou nesse dia, isto deve ser investigado e devem ser, portanto, atribuídas sacadas responsabilidades relativamente a isto. Aspectos de falta de segurança são extremamente preocupantes e graves no Exército. Nós encaramos sempre isto da segurança militar como um dos aspectos fundamentais. Depois, há aqui um aspecto que também tem a ver com o efetivo. Nós sentimos muitos problemas da falta de efetivos. Não quer dizer que o efetivo que estava dimensionado para cumprir a missão era diminuto ou insuficiente. Quando nós dimensionamos o efetivo para o cumprimento da missão, é porque entendemos que o efetivo é suficiente para o cumprimento daquela missão. Portanto, de facto, foi isto que aconteceu. Aquele efetivo tinha condições. Agora, há outros aspectos envolventes que concorrem para isto, que é, por exemplo, o aspecto da regeneração. Empenhamentos sucessivos, e temos que pensar que esta tropa, a nossa tropa, os nossos militares são dos mais generosos, eu que tenho a experiência da NATO, são dos mais voluntariosos, mais generosos e eficientes e competentes que eu já vi. Posso dizer isto porque estive também na NATO 3 anos e assisti também e vi experiências com outros exércitos. O que aconteceu foi exatamente isso. Não quero dizer com isto que a falta de efetivos afetou pontualmente, não, mas à volta, sim, a sustentação. Se nós pensarmos que para estes serviços estão outros aspectos também ligados, como seja a segurança das próprias unidades, o cumprimento de missões de apoio civil, que nessa altura deverão estar recordados, tínhamos aí sérios problemas com incêndios e hipotecavam os nossos soldados H24 e 7 dias por semana. Havia militares que não iam a casa já há 2 semanas por causa dos incêndios. Portanto, esta é a questão. Sr. General, o Sr. General fez um panorama que nós conhecemos, ou seja, o Exército tem vindo a ter uma redução muito significativa de recursos ao longo do tempo. Esses recursos podem não ser suficientes para o universo de missões que o Exército tem que responder, mas não lhe parece que tenha havido um problema de meios humanos para a função, para aquela atividade. Ou seja, nós tivemos aqui um conjunto de coronéis que comandaram diversos regimentos
e sempre falaram nas questões relacionadas com os recursos humanos numa perspectiva geral, que não uma implicação naquela função, naquela atividade. O Sr. General, pela sua experiência, reconhece que 8 homens são suficientes para uma circunstância de normalidade, sem haver um aumento da identificação de questões de segurança que se podia colocar, para aquela função. É correto. Portanto, o efetivo de 8 elementos, eu não conheço bem os paióis de Tancos. Eu era comandante da Brigada Mecanizada de Santa Margarida e nós tínhamos o mesmo efetivo. 6 praças e 2 graduados, portanto, um cabo e um sargento, que faziam diariamente o serviço. E este efetivo, quando foi dimensionado, é exatamente para estar 24 horas de serviço ali, em permanência e na plenitude das suas funções. O problema, e é exatamente aí que eu, com a minha experiência, analiso e digo, não, a questão está na envolvente, ou seja, este pessoal que estava a ser empenhado sucessivamente, com falta de pessoal ainda por cima, tinha que cumprir diversas missões, como eu disse, apoio civil, segurança das unidades e outras tarefas, cerimónias, apoios, por exemplo, a exercícios da Academia Militar, que hipotecam uma série de gente, empenhamentos sucessivos, isto tudo, este conjunto de coisas é que afetou exatamente este empenhamento. Muito obrigado. O Sr. General tem ideia, tem conhecimento de que os paióis assaltados eram os paióis que estavam a cargo do regimento de Engenharia. Tenho consciência, sim. E tem conhecimento de que naquela semana era o regimento de Engenharia que estava a fazer aquele serviço. Sim, sim. E também tem conhecimento que naquele dia o que aconteceu foi que, segundo os relatos, estivemos sem rondas durante 20 horas. Também tem conhecimento. Durante 20 horas, sem rondas, também tem conhecimento. Bem, o Sr. General, que é uma pessoa experiente e por isso é que é inspetor, acha normal que perante uma circunstância destas, de paióis que foram assaltados que eram de engenharia, que estava naquele tempo e naquela semana a engenharia a fazer a segurança aos paióis, que durante aqueles dias não se fizeram rondas durante 20 horas, que a responsabilidade da desmatação daquele terreno era da engenharia, que houve um processo disciplinar a um soldado, outro a um cabo, a um sargento e a um oficial que disse não conhecer as regras, as NEPs que estavam aplicadas àquela segurança. O Sr. General, se fosse chefe de Estado-Maior do Exército, não se sentia que era necessário fazer uma investigação a todo o universo da engenharia para perceber até onde foi a dimensão da responsabilidade daquela ocorrência em Tancos? Sr. Deputado, eu conheço a arma de engenharia e os militares da arma de engenharia. A arma de engenharia é a arma do trabalho. São militares extremamente profissionais que sabem o seu ofício, extremamente competentes, numa área que é uma área crítica, que é no manuseamento dos explosivos, do apoio à engenharia, o apoio às entidades autárquicas também. Portanto, uma série de tarefas que competem à engenharia, nós não podemos generalizar exatamente com essa conclusão, dizer que eles não sabem o que estão a fazer e têm que ser industriados e, portanto, alvo de uma inspeção. Não, as coisas estavam a funcionar. Não funcionaram naquele momento. E há circunstâncias que interessa apurar que determinaram isso. Porque os militares, e é essa a minha tese, os militares são empenhadíssimos. Apesar de tudo, não se pode falar em atitudes de indisciplina, de falta de brio, etc.
eles faziam, eu digo que o nosso soldado é um soldado multirrolo. Isto não acontece noutros ramos, se calhar, e noutros exércitos. O nosso soldado faz tudo. Faz trabalhos de segurança, faz faxinas, faz guardas, apoia entidades civis, participa em cerimónias. Tudo isto é uma amálgama de tarefas diárias, cotidianas, que absorvem o dia-a-dia portanto, das unidades. Fico-lhe muito grato relativamente a isso. Nós já ouvimos todos os comandantes e já percebemos porque é que houve uma suspensão, traço exoneração, traço reintegração dos comandantes naquela altura. Nós entendemos que não fazia sentido a suspensão de todos os comandantes. Mas o Sr. General não acha que, perante a circunstância específica de estar o Regimento de Engenharia a fazer a segurança, de terem sido os paiões de engenharia os assaltados, pelo menos o comandante de engenharia devia ser tão responsabilizado quanto o soldado, o cabo, o sargento e o oficial o foram em processo disciplinar. Ou seja, no Exército não há aquele conceito da responsabilidade ser uma responsabilidade que vai até ao topo. Ou seja, aquilo aconteceu tudo na base e não há uma responsabilidade que se possa assumir também ao nível do comando. Eu gostaria que nos esclarecesse sobre isso, porque isto é muito importante nós percebermos até onde foi a responsabilidade até agora. Sr. Deputado, muito obrigado. Aquilo que eu posso dizer é que nós, na hierarquia, na estrutura militar, temos uma hierarquia. É evidente que nos assiste, como comandantes, a assumir as responsabilidades, obviamente. E se foi entendido pelo general-chefe que deveriam ser as coisas feitas dessa forma para, segundo o general-chefe, permitir a investigação de uma forma menos pressionada, digamos assim, a decisão do chefe é essa. Ele, com certeza, que tinha elementos de informação, tinha sustentação legal para o fazer. Portanto, esta é que é a verdade. E não discutimos isso. Podemos ter a nossa opinião, mas não discutimos. Na instituição militar, nós confiamos na nossa hierarquia. Senão, não conseguimos cumprir a missão. Eu fico-lhe grato pela resposta, Sr. General, mas compreenda, os portugueses não entendem. Ou seja, nós não vivemos fora da sociedade global. Ou seja, em qualquer circunstância, perante uma realidade como aquela, a responsabilidade não pode ficar na base. E o Sr. General diz-me, bem, nós acreditamos no nosso chefe. Bem, então é o chefe que tem que se demitir por todas as circunstâncias que acontecem no Exército? Não há outra responsabilidade seguinte pelas demissões e pelas responsabilidades a assumir? É normal que um comandante do Regimento de Engenharia, que estava a comandar aquele exército, aquele regimento, naquela altura, cujos paiões foram assaltados, naquela altura, tenha saído exonerado, reintegrado e tenha ainda por cima sido compensado com a sua inserção no curso para general, oficial-general. É normal que isto aconteça. Os portugueses podem entender que o seu exército tem esta leitura da situação. Não há verdadeiramente nenhuma responsabilidade que se possa dizer não foi só o soldado, não foi só o cabo, não foi só o sargento, não foi só o oficial. A responsabilidade continua para cima. Ou a responsabilidade perante uma circunstância de existir no exército tem que ser sempre assumida pelo político. Esta questão é muito importante porque nós, ao longo destas audições todas, ficamos com a sensação do Exército e das mais altas patentes do Exército, que o Exército funciona em caixinha, em circuito fechado. E quando tem um problema, o político que assume a responsabilidade. E eu gostaria, até pelas funções que exerce agora, e se exerce as funções de inspetor do Exército, são tão relevantes essas funções que obrigam o seu titular a ter uma leitura global do funcionamento do Exército, se para o Sr. General estas questões fazem ou não sentido. E tendo em conta a sua experiência
noutros territórios, noutros países e o seu conhecimento da organização de outros exércitos, o país responde melhor ou responde pior às responsabilidades da estrutura do exército quando acontecem situações dessas. Sr. Deputado, muito obrigado. O processo ainda está em segredo de justiça. Eu não estou envolvido na investigação, não sei as circunstâncias, não sei o que é que o comandante do Regimento de Engenharia 1 terá feito. Para já, posso dar aqui 2 aspectos que são importantes. Ele, como comandante da escola do Regimento de Engenharia, estava a desenvolver uma série de trabalhos no sentido da reabilitação dos paióis de Tancos. Por exemplo, falou-me na desmatação. Eu sei que estavam a desenvolver trabalhos de desmatação. Tinham consciência exatamente das dificuldades e das vulnerabilidades que a instalação tinha e estava a tomar as providências. O outro aspecto que eu gostaria de frisar aqui é que ele imediatamente detectou o problema da falta de rondas, etc., e comunicou, obviamente. Agora, sim, eu não posso responder por ele. Eu sei o que faria se fosse eu. Nós todos somos formados numa determinada escala de valores e ética, etc., etc. Eu conheço aquele oficial. Foi ele que me substituiu, inclusivamente, por acaso não foi a seguir, no quartel de general da NATO, onde eu estive, e era sempre tido como um oficial excepcional, de excepcional craveira. Portanto, eu não contesto, quando ele foi nomeado para o Custa, não contesto. Quem decidiu foi o nosso general-chefe e o Conselho Superior do Exército, é porque entenderam que ele tinha condições e, apesar disto, portanto, foi nomeado. Portanto, Mas concede que os portugueses se questionem? Sim. Também concede que os portugueses ouçam o Sr. Coronel aqui na Assembleia a dizer que era normal que os seus homens metessem e tirassem a cassete, apesar de não haver sistema de videovigilância, o mesmo oficial? Foi o mesmo oficial. Não... Nós temos as nossas tarefas e às vezes essas tarefas, pronto, obrigam-nos a executá-las. Não sei o que é que está na base disso, mas foi efetivamente um cumprimento de uma listagem de tarefas, com certeza. Sr. General, eu estou a terminar o meu tempo, fui mais longo até do que o que eu pensava. Nas suas funções atuais e tendo iniciado funções mais ou menos no momento em que se soube da recuperação do material, não é da recuperação do material, do conhecimento do comportamento da Polícia Judiciária Militar, do possível comportamento da Polícia Judiciária Militar na recuperação do material, o Sr. General tem algum processo em andamento relativamente a esse tempo, a este segundo tempo? Ou teve algum processo e a que se destinaram esses processos? Muito obrigado e por aqui de fico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não. Portanto, eu tomei posse em meados de junho. Portanto, todo este problema aconteceu nesta altura, o aparecimento dos meios, etc. Eu, na altura, lembro-me de ter perguntado ao general-chefe se pretendia que a Inspeção Geral do Exército iniciasse alguma investigação. O nosso general-chefe, portanto, entendeu que não seria necessário. Portanto, aliás, só para dizer que, relativamente a isso, a inspeção estava a ser conduzida aliás, essas atividades estavam a ser conduzidas pela Polícia Judiciária Militar e o Exército são águas separadas. Portanto, e o Exército não tem a ver com as investigações da Polícia Judiciária Militar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
da parte do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Major-General Luís Nunes da Fonseca, Inspetor do Exército, e desde já agradecer todas as respostas que aqui já transmitiu esta Comissão. Sr. General, portanto, o Sr. General disse que tomou posse a partir, penso que 14 de junho de 2018, em junho de 2018, portanto, não exercia as funções de inspetor quando se deram os acontecimentos de Tancos. Que eu perguntava quais as funções que desempenhava na altura desses acontecimentos, mais propriamente no dia 28 de junho de 2017. Era comandante da Brigada Mecanizada de Santa Margarida. Muito obrigado, Sr. General. Considera que o Exército, com estes acontecimentos, foi atingido na sua credibilidade e se alguma vez a segurança do país esteve em causa? Se me pode responder. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu creio que este acontecimento abalou o prestígio do Exército. O capital de prestígio acumulado durante muitos anos. Portanto, é um facto que isso aconteceu e que nos abalou profundamente também. Mas a nossa missão é exatamente quando caímos, temos que nos levantar e continuar a cumprir a missão. Facto, na altura, aquilo que era para ser segredo, portanto, que é a quantidade e o tipo de explosivos, munições e artifícios, às tantas veio refletido em órgãos de comunicação social estrangeiros, o que para mim é inconcebível. Para nós é uma coisa que é evidente que é perigoso, é um problema que nós encaramos com grande seriedade e era importante desencadear as investigações no sentido de apurar as causas e tentar recuperar os materiais, porque de facto a sociedade portuguesa não estava tranquila com esta situação, nem nós, não é? Estávamos tranquilos com isto. Muito obrigado. Sr. General, no dia 5 de junho de 2017, o Ministério da Defesa Nacional tinha autorizado uma despesa de cerca de 400 mil euros, 316 mil euros mais IVA, para a reconstrução da vedação periférica exterior no perímetro norte, sul e este nos paióis nacionais de Tancos. E, no dia 30 de junho, foi publicado o despacho no Diário da República. Sucede 2 dias antes, houve o assalto, ou o roubo, ou o furto aos paióis nacionais de Tancos. Também muitos responsáveis militares frisaram que teria havido conivência interna. O Sr. General não acha, de facto, se considera que houve conivência interna e se não acha estranho que tenha sido feito o assalto exatamente no dia 28 de junho, quando se o despacho no dia 30 de junho, 2 dias depois, portanto, esta correlação, o Sr. General poderá ter alguma explicação, quer dizer, será no fundo, será uma opinião própria do Sr. General relativamente a esta matéria. Sr. Deputado, muito obrigado. Aquilo que, para já, nós podemos dizer é que, de facto, a nossa percepção era que o problema da vulnerabilidade das instalações de paióis de Tancos, e não só, também, mas principalmente este paióis de Tancos, nós também em Santa Margarida, o nosso paiol também tínhamos problemas, algumas vulnerabilidades, estava a ser devidamente encaminhado e através da tutela. Portanto, e aquilo que foi dito é exatamente isso, quer dizer, aqui precisamos de reabilitar esta instalação e vão aparecer os fundos para o efeito. Portanto, agora,
Eu não sei o que é que se passou. Aquilo que disse há pouco é verdade. Se aquilo que tive no conhecimento que determinados militares profissionais tiveram um determinado comportamento, inclusivamente alguma, se calhar, conivência com os elementos que perpetraram o assalto, isto é muito triste. Mas isto não é o padrão, não é o padrão dos militares do Exército. Os militares do Exército são resilientes e estão, muitas vezes, a trabalhar, apesar das dificuldades e das condições não serem as melhores para o cumprimento da sua missão. É isso. A minha ação de comando foi sempre nesse sentido. Meus senhores, temos que continuar a fazer o nosso trabalho porque nem sempre podemos ter as condições. Eu não estive em guerra, mas leio bastante. Há sempre uma degradação das condições com que, portanto, as forças, portanto, têm, as condições que as forças têm para cumprir a sua missão. Portanto, é sempre um constante, há sempre um desgaste, há sempre perdas, etc., mas tem que se continuar a cumprir a missão. Portanto, é esse o padrão. Apesar das dificuldades e encarando a segurança militar como um problema de grande responsabilidade, nós, os militares, sempre cumpriram com exemplaridade, com espírito de sacrifício, com sentido de missão. Agora, há nódoas. Há nódoas, se isso passou assim, efetivamente é preciso apurar, e se isso passou assim, então tem que ser chamados à responsabilidade. Não sei se respondi. Sr. General, ainda relativamente a esta questão, corrobora afirmações de responsáveis militares que teria havido erros estruturais e sistémicos, falta de supervisão, desleixo, relativamente ao assunto. O Sr. General corrobora, de facto, estas afirmações, nomeadamente do anterior chefe de Estado-Maior do Exército? Sr. Deputado, a nossa opinião é que nem todos cumpriram, fizeram o seu trabalho. É essa a opinião. Muito obrigado, Sr. General. Mas que não é o padrão. O padrão é exatamente o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado. Fruto da discussão e das audições que tivemos aqui com anteriores comandantes e também relativamente a documentos que recebemos, chegamos à conclusão que o sistema de videovigilância se encontrava absolutamente inoperacional, obsoleto, desde longa data. Depois, em 2012, 2013, irreparável, inclusivamente, foi considerado irreparável, portanto, fora de, enfim, não tinha solução possível, uma degradação completa, outras deficiências e lacunas, desde para-raios, as comunicações por rede, portanto, móvel não funcionavam, rede fixa, desculpe, não funcionavam. Portanto, o Sr. General, quando, enfim, quando assumiu as funções de inspetor e mesmo antes, com certeza que ouviu falar ou teve conhecimento de todas estas lacunas e deficiências, nomeadamente que envolvia os paióis nacionais de tanques. Você confirma? Confirmo, Sr. Deputado. As unidades comunicam regularmente à cadeia de comando os problemas e as limitações que têm para o cumprimento das suas tarefas. Portanto, isso é uma nossa obrigação dos comandantes. É exatamente ver as condições e comunicar para o escalão superior exatamente aquilo que não está bem. Por outro lado, a Inspeção-Geral do Exército realiza anualmente diversas atividades inspectivas a diversas unidades, não quer dizer que sejam todas no mesmo ano, mas elas normalmente não ultrapassam um período de 3, 4 anos entre inspeções do mesmo tipo, em que nós vamos ver, efetivamente,
fazer o ponto de situação dos problemas, portanto, que foram encontrados nessa instalação, essa dependência. Confrontamos também com o relatório anterior e vemos aquilo que foi feito ou não. Agora, aquilo que eu posso dizer é que há um conjunto de problemas que são já de monta, têm a ver com a degradação, com a idade, etc., e implicam um grande investimento. Investimento esse que muitas vezes não existe. Pelo menos tem que ser encarada numa ordem de prioridades e vamos dar atenção, o Exército dá atenção àquelas que são mais prementes. Portanto, temos a certeza que há coisas que não podemos resolver no imediato. As instalações envelhecem, as viaturas também têm problemas, etc. Mas nós temos que fazer o melhor para recuperar. Só a título de exemplo, eu quando cheguei à Brigada Mecanizada, em 1986, nós recebemos as viaturas de transporte Unimog, eram novinhas em folhas. Portanto, as Mercedes. Passados estes anos todos, essas viaturas ainda estão a funcionar no Exército. Portanto, na Brigada Mecanizada, viaturas que chegaram em 1986 ainda estão a funcionar. Eu pergunto aos seus deputados, se me permitem, se algum de nós, na nossa vida, mantém as nossas viaturas estas 3 décadas ou mais de tempo. Portanto, há aqui um trabalho que, apesar das dificuldades e da mudança de paradigma, etc., etc., tem sido realizado com muito mérito pelos homens e mulheres que fazem parte do Exército. E isso não podemos esquecer. Lutamos todos os dias com dificuldades, mas isso não é razão para baixar os braços e ficarmos inertes. Continuamos a trabalhar. Era isto que eu dizia sempre aos meus militares. Agora, há conhecimento, há perdas, há determinados procedimentos que nós fazíamos e executávamos há anos atrás, que se foi perdendo. Se foram perdendo. E hoje em dia é uma coisa que se perde, revitalizar essa escola de conhecimento muitas vezes é difícil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Considera que o facto dos sistemas de videovigilância, dos sensores, portanto, estarem avariados e não funcionarem, e até apenas existir cerca de 8 homens a fazer a ronda, se tudo isso terá contribuído para potenciar, portanto, o assalto aos paióis. Considera que se potenciou esse assalto? Sr. Deputado, eu acho que esses sistemas são valiosos. Hoje, não nos apoiarmos nas tecnologias de informação para exercer as nossas responsabilidades de segurança é lamentável. Mas não é razão. Posso dar um exemplo que em Santa Margarida, os paióis de Santa Margarida não dispunham de circuitos internos de TV, nem sensores, nem videovigilância. Mas isso não impedia que os nossos militares fizessem o seu dever. Portanto, esses dispositivos são uma grande ajuda, mas a ausência deles não é limitativa para que eles possam cumprir as suas missões. Não podemos justificar-nos com isso. Aliás, hoje em dia é o contrário. Há uma ideia errada que a presença dos dispositivos permite compensar a falta de efetivos, o que é negativo. Portanto, continuam a ser valiosos, mas o elemento humano é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado. Em 2015 foram feitos diversos contratos no âmbito do SICAV, abrangendo diversas estruturas do Exército, em termos de videovigilância. E, curiosamente, em 2015, nenhuma delas foi direcionada para os paióis nacionais de tanques. Houve outras estruturas, outras unidades, outras instalações que mereceram essa prioridade. Sr. General, por que razão, afinal,
não se considerou que os paióis representavam uma prioridade para aplicar esse sistema, ou se, enfim, essas prioridades, afinal, não foram prioridades, nomeadamente para os paióis. Não se considerou que os paióis eram, portanto, uma infraestruturas de elevada sensibilidade militar, com certeza. Qual a razão que o Sr. General tem relativamente a esta matéria? Sr. Deputado, a nossa opinião é que há uma verba, de facto, e há muita coisa a fazer. E foram estabelecidas prioridades. Não conheço o que presidiu essa decisão de não atribuir verbas a tanques, mas com certeza que foram encaradas outras questões com maior prioridade. Portanto, em termos de segurança, só posso entender isso assim. E se o Comando entende que essa prioridade é exatamente a que deve estar, portanto, nós não contestamos. De facto, eu posso dizer que nunca houve uma situação destas. Nunca houve uma situação destas no passado. Contrariamente aos países da NATO, e alguns, como sabem, já ouviram e já leram, estes desaparecimentos de material, etc., em paióis, em instalações militares, muitas vezes acontece. A nossa segurança era uma segurança eficaz, mas se calhar não percebemos também que se calhar a ameaça evoluiu também, porque se for verdade aquilo que se diz, que portanto, estas ações foram perpetradas por gente que pertenceu, portanto, tinha conhecimento e treino militar, percebe-se que não era o vulgar assaltante, o indivíduo que procura roubar qualquer coisa. Mas mesmo assim, não se percebe porque é que, tendo esse conhecimento, foram a determinadas áreas só por contingência. Portanto, mas esta é a realidade. Houve, provavelmente, um estudo de prioridades e não se considerou que os paióis merecessem a prioridade imediata. Muito obrigado, Sr. General. Olhando para os cortes no âmbito da defesa, de 2010 para 2011 foram menos 185 milhões de euros. Em 2012 os gastos caíram mais de 260 milhões. Em 2013, por acaso, aqui há um acréscimo de 80 milhões, mas para pagar subsídios de férias e de Natal, que o Tribunal Constitucional tinha chumbado. Em 2014 foram menos 9 milhões, em 2015 menos 7 milhões e meio, em 2016 menos 50 milhões e também um outro problema tem a ver com as cativações. De 2009 até 2016 a média foi de 207 milhões por ano do que estava orçamentado. Portanto, é muita verba, muito dinheiro. O Sr. General considera que isto, de facto, tem um peso bastante forte para o facto de não se proceder àquilo que era necessário, nomeadamente nessas infraestruturas, tanques, que houve aqui cortes muito elevados, muito vultuosos e que teriam contribuído para estes acontecimentos? Sr. Deputado, eu há pouco disse que nós, no Exército, temos consciência das dificuldades que nos constrangem, não só às Forças Armadas, mas nas outras áreas. E entendemos isso como uma decisão que é imperativa. Os trabalhos, as ações e outros aspectos do reequipamento, etc., têm que passar, se calhar, para outras... têm que ser, digamos, faseados no tempo e pensados para mais tarde. Basicamente é isso, porque há, de facto, estas questões, mas nós... isto é um interesse nacional.
estas cativações foram necessárias, nós tivemos que nos ajustar a esta dinâmica, não é? Obviamente. Portanto, em face disso, os chefes também, com certeza que apresentaram à tutela exatamente as dificuldades que sentiam com esta redução de verbas. Portanto, mas aí confiamos que a hierarquia cumpriu exatamente a sua tarefa e que a tutela estava perfeitamente ciente dos riscos que eventualmente incorria. Portanto, basicamente é isto. Muito obrigado. Com efeito, analisando vários relatórios e ofícios ao longo dos anos, por exemplo, há um relatório final da missão aos Paióis Nacionais de Tancos da Escola de Tropas Paraquedistas, referente ao período de 15 de outubro a 15 de novembro de 2013, que é datado de janeiro de 2014. Há um relatório do Serviço da Guarda aos Paióis Nacionais de Tancos, também da Escola de Paraquedistas, de 2013. Depois há um relatório de missão, também da Escola de Tropas Paraquedistas, referente a 2014, portanto 15 de março a 14 de abril. Depois há diversos ofícios do Comando das Forças Terrestres, 26 de agosto de 2015, um outro de julho de 2016, e onde referem exatamente as lacunas que os Paióis Nacionais de Tancos afirmam. Isto é, a vigilância que não funciona, os sensores, portanto, a rede periférica, e pedem, efetivamente, que a situação seja resolvida. A que se explica isto, Sr. General? São reportados as lacunas, as deficiências, mas há alguém que não atua. Depois também temos aqueles cortes na defesa, e ouvimos os responsáveis militares que, de acordo com a reforma da defesa 2020 do anterior governo, a ordem era para manter a componente operacional e reduzir a componente fixa. Afinal, onde é que nós estamos? Ou seja, será que para as missões externas, para as missões no âmbito da NATO e outras, não se deviam cortar, mas para estruturas físicas, como Paióis de Tancos, aí, enfim, já não eram direcionados os investimentos necessários e que terão contribuído, efetivamente, para estes acontecimentos? Não há aqui uma estratégia errada, enfim, em que não foram calculados, efetivamente, os interesses nacionais de defesa do país, orientando os investimentos para uma ótica de dimensão externa. Portanto, o Sr. General, de facto, confirma isto ou tem uma percepção diferente? Muito obrigado. E desde já, Sr. Presidente, eu ficava por aqui, também não iremos fazer outra ronda, e agradecer as respostas do Sr. General. Muito obrigado. Sr. Deputado, nós temos a consciência de que os recursos não permitem que possamos acudir a todas as necessidades. Tenho consciência, e na qualidade de comandante da brigada também mecanizada, que também disse há pouco que nós sentíamos os problemas que tínhamos nos Paióis de Santa Margarida, tenho a consciência que a hierarquia entendeu exatamente todos estes problemas com a seriedade que se impunha. Estes problemas, com certeza, que foram endereçados à tutela. Simplesmente é um problema de fundos, de encontrar a fonte de investimento, etc. Portanto, nós temos que entender exatamente isto. Mais uma vez, eu digo que todos estes aspectos não podem justificar exatamente aquela falha. Há uma falha de procedimentos e não podemos justificar-nos com isso. Dizer que não houve dinheiro, não houve meios, etc. Não. Há aqui um aspecto fundamental que não houve o profissionalismo e o brio se verificar exatamente aquilo que se diz e que se lê na comunicação social. Para fora, não tenho dúvidas nenhumas que as missões no exterior são fundamentais. São os nossos homens e é a nossa imagem que é projetada. Estamos em confronto com outras forças armadas.
E se agora esse ato não se percebe, foi exatamente pela prioridade atribuída pelos decisores a esta questão. Sentirmos que, e o nosso homem e as nossas famílias, as famílias dos nossos homens e mulheres que estão lá fora, sentirem que têm exatamente a sua retaguarda bem apoiada e que, em caso de necessidade, a prioridade é fundamentalmente para eles. Não pode ser de outra forma. É assim que nós entendemos. As missões para o exterior têm que ter o máximo de condições e de prioridades, etc, etc. Portanto, e nesta perspectiva de falta de recursos ou escassez de recursos, obviamente que entendemos que provavelmente há alguns trabalhos, algumas obras de reabilitação, reequipamento, que terão que esperar uma ocasião mais favorável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito boa tarde, Sr. General. Queria começar por o cumprimentar em nome do CDS-PP e dizer-lhe que está aqui numa dupla qualidade. Na qualidade daquilo que são as suas funções na Inspeção-Geral do Exército, mas também na qualidade de ex-comandante da Brigada Mecanizada situada em Santa Margarida. E a primeira questão que eu lhe queria fazer é no âmbito da Inspeção-Geral. O Sr. General é hoje Inspetor-Geral, mas foi Inspetor-Geral adjunto entre agosto de 2011 e março de 2013. Ora, o que nos é dito na informação que nos foi fornecida é que em 2012 o Exército identificou 4 áreas preocupantes. Uma era a segurança de material de guerra. Ora, os paióis nacionais de tanques não foram objeto de qualquer inspeção. Sabe dizer-me porquê? Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que os paióis de tanques foram vistos nessa altura. Eu fazia parte da equipa de inspeção de segurança militar e fizemos inspeções, atividades inspectivas nos regimentos, nas arrecadações de material de guerra das unidades, exatamente para ver as condições de segurança militar. E lembro-me que fui a Santa Margarida, na qualidade de inspetor, de elemento da equipa de inspeção, para ver as condições de todas as unidades de Santa Margarida. Não fiz o trabalho de tanques, mas recordo-me que houve uma equipa de oficiais que foram a tanques e que fizeram um trabalho exaustivo. Agora, não posso precisar se efetivamente foi nesse período, porque eu estive na inspeção logo quando acabei o curso de promoção oficial general, depois fui para o Estado-Maior-General das Forças Armadas chefiar o Centro de Situação e Operações Conjunto, até a minha promoção. E quando voltei, portanto, mas a minha promoção ocorreu em 2013. Estive ali só um pequeno tempo na Inspeção-Geral do Exército, apenas para fazer ali um tempo para comandar, até que o comando da Brigada estivesse disponível, porque eu ia comandar a Brigada Mecanizada. Portanto, não posso adiantar mais nada, mas eu tenho a certeza, ou em 2011, 2013, antes de 2013, foi feita uma inspeção aos paióis de tanques. O Sr. General compreende que é muito complicado para nós, quando temos escrito no primeiro parágrafo da página 151 do documento que nos foi entregue pelo Governo do Partido Socialista, pelo Sr. Ministro Azeredo Lopes, que é o facto e documentos, e nos diz que os paióis nacionais de tanques não foram objeto de inspeção resultante da prioridade estabelecida assente numa maior incidência de problemas, entre parênteses, incidentes. E por isso é que estávamos a procurar uma explicação para esta afirmação. Sr. Deputado, eu não posso responder. Tal como eu disse, eu fiz parte das equipas de inspeção que realizaram uma atividade extensiva e exaustiva aos regimentos. E fomos a Santa Margarida
E sei que houve uma equipa que foi a Tancos. Agora não posso precisar a data, mas provavelmente encontraremos esses elementos se forem necessários. Perfeitamente, Sr. General. Só estou a pedir o esclarecimento, uma vez que é essa a informação que nós temos aqui. Até porque, tanto quanto nós conseguimos perceber, no relatório de posse de comando do comandante da Escola Prática de Engenharia, logo em 2005, é identificada a falta de efetivos para a guarda aos paióis como sendo um dos primeiros problemas. Teve conhecimento desse relatório? Confirma-se se assim foi? Não, não tive conhecimento desse relatório. Mas sabe que esse relatório existe? Sei, eu li agora, exatamente, quando soube que seria convocado, mas eu na altura não era inspetor, 2005, diz 2005, foi já há bastante tempo. Eu nem sonhava ser inspetor nessa altura. Diga uma outra coisa. O Sr. General teve conhecimento do ocorrido em Tancos quando, como e em que circunstâncias é que teve conhecimento do que tinha sucedido em Tancos? Já referi aqui que era comandante da Brigada Mecanizada quando soube do acontecimento de Tancos. Foi imediato, praticamente, quer dizer, aquilo... O sistema, portanto, o comando das forças terrestres, que era o meu escalão de comando, informou logo da ocorrência e deu imediatamente diretrizes no sentido de reforçarmos e as condições de segurança, vermos exatamente esses aspectos relativos ao paiol de Santa Margarida. Eu agradeço essa informação, porque já houve quem nos tivesse dito aqui que tinha sabido pelos jornais e, portanto, estranhámos muito que assim fosse e ainda bem que o Sr. General nos tranquiliza em relação a essa matéria. E sendo eu soube pelo meu canal hierárquico. Logo foram enviadas mensagens e eu soube imediatamente. Ficámos extremamente preocupados, obviamente. Já agora, Sr. General, qual era então a situação dos paióis de Santa Margarida nessa mesma altura? Sr. Deputado, responderei com muito gosto, mas eu fui convocado aqui para inspetor, na qualidade de inspetor, mas responderei com muito gosto. Não tenho essa informação. Não tenho essa informação, mas responderei com muito gosto. Os paióis de Santa Margarida... Sr. Deputado, agradecia que carregasse que falasse para o micro, quando o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, agradecia quando falasse que carregasse aí no botão. Como eu disse, Sr. Deputado, irei responder. A situação dos paióis de Santa Margarida apresentava também algumas vulnerabilidades, nomeadamente algumas partes da vedação periférica, portanto, apresentava alguns rombos, a iluminação também tinha problemas, havia também uma questão que eram as torres que do antecedente eram ocupadas pelos militares que faziam segurança e tinham comandamento de toda a zona dos paióis, portanto, que já há algum tempo foram-se degradando e, por razões de segurança, depois não aconselharam, não era recomendável que eles utilizassem essas torres. Portanto, eram estas as questões que tinham a ver com a segurança física, que... portanto, as condições de segurança física que eram na altura, existentes em Santa Margarida. Portanto, nós comunicámos isso. Portanto, aqueles paióis os paióis de Santa Margarida são mais pequenos, têm uma dimensão mais pequena. Têm uma vantagem, porque se situam numa zona em que, do ponto onde a guarda se situa, podem ver efetivamente todos os paióis e os itinerários de acesso, etc. O que não acontece com os paióis de Tancos, que portanto, é um terreno mais ou menos plano. Portanto, de facto, havia estas questões que nos afetavam e que nós comunicámos, como era o nosso dever, imediatamente ao comando, ao escalão superior. Sr.
Sr. General, sabe dizer-me quem é que tomou a opção de encerrar os paióis de Tancos e transferir para Santa Margarida parte do material que lá estava? Foi o Comandante do Exército que tomou essa decisão, portanto, no sentido de transferir todo o material para os paióis de Santa Margarida, Marco do Grilo, da UAGME, etc. Portanto, mas era muito material, inclusivamente em Santa Margarida veio só uma pequena parte. Sabe dizer-me também se tinha conhecimento de quanto é que foi investido em Santa Margarida? Atualmente, não estou a par. Não estou a par. Sr. General, é que no briefing que tivemos, quando fomos visitar exatamente esses mesmos paióis, a informação que nós temos é que estamos a falar em cerca de 4,5 milhões de euros investidos já em Santa Margarida ou em execução em Santa Margarida. E nos paióis nacionais de Tancos, a conclusão da rede custava 388 mil euros. Há aqui alguma estranheza. Como é que foi possível encontrar 4 milhões e meio para Santa Margarida, mas não houve mais cedo os 400 mil euros para completar a vedação de Tancos? Eu penso que isto tem a ver exatamente com a ocorrência e a gravidade da ocorrência e a necessidade de repor as condições de segurança em Santa Margarida, em detrimento dos paióis de Tancos, porque na altura dizia-se, portanto, que havia uma intenção de fechar os paióis de Tancos. Portanto, essas verbas que estavam direcionadas para os paióis de Tancos seriam para os paióis de Santa Margarida. Penso que este montante é um montante avultado, de facto, mas se formos hoje a Santa Margarida, eu fico satisfeito porque há ali aspectos que nós já falávamos há bastante tempo que foram contemplados. Por exemplo, recuperar as torres era extremamente complicado. E várias vezes eu falei e dizia que era importante recuperar as torres e não havia verba, pura e simplesmente não havia verba para isto. Eu penso que esta situação deu aso a que surgissem verbas e fossem retiradas, direcionadas de outras necessidades para reforçar a segurança dos paióis de Santa Margarida. No fundo foi o caso arrombada, trancas à porta. Agora, há aqui uma questão que eu não posso também deixar de fazer. É que já nos foi dito aqui, nas audições, de que Santa Margarida é insuficiente e que tem que se repensar Tancos outra vez e que Tancos continua à espera de definição quanto ao que lá vai ser feito, com elogios, aliás, àquilo que seria um paiol como Tancos. Partilha dessa opinião? É um facto que se nós tivermos as dotações todas que necessitamos, os paióis de Santa Margarida não chegam. Aliás, como eu disse, grande parte dos materiais que estavam em Tancos foram para Marco do Grilo. O general-chefe anterior pretendia, de facto, acabar com o problema de Tancos, digamos que era desta forma, acabamos com Tancos extinguindo os paióis. Mas nós precisamos daquela infraestrutura. De facto, se nós tivermos as quantidades que estão estipuladas, não temos capacidade. Os paióis de Santa Margarida foram sempre paióis de utilização pela Brigada Mecanizada. Portanto, foram para as necessidades correntes, digamos assim. Muitas unidades vão fazer fogos reais a Santa Margarida, e então, para guardar os meios, as granadas, etc., eram colocados ali. Portanto, para além disso, tínhamos as dotações orgânicas das unidades operacionais. Portanto, e ainda temos ali uma parte dos paióis que eram paióis NATO. Portanto, obviamente que precisamos dos paióis de Tancos,
mas não me compete a mim falar sobre isso porque o decisor é que depois ponderará exatamente na necessidade de preservar ou não tanques. Agora, tanques é uma instalação que foi criada para o efeito há anos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Mas, na sequência do fecho dos paióis de tanques, Santa Margarida ficou cheia, não é? Só que, entretanto, foi recuperado parte do material que tinha sido furtado na chamusca. E a decisão foi enviar esse material para Santa Margarida, para os paióis de Santa Margarida. Quando é que o Sr. General soube que a Polícia Judicial, a Judiciária Militar se dirigia para guardar esse material nos paióis de Santa Margarida? Eu lamento, mas eu já não era comandante nessa altura. Portanto, quando isso aconteceu, e foi mesmo res vés Campo de Ourique, como costuma dizer, porque eu, entretanto, eu já estava a comandar a brigada há 3 anos e 3 meses e continuaria mais se o nosso general-chefe tivesse deixado, continuaria, mas fui chamado para cumprir outras missões no Estado-Maior do Exército. Portanto, e nessa altura já deixei de ser o comandante de Santa Margarida. Sr. General, mas nessa altura estava no Estado-Maior do Exército, já agora em que funções? Eu era o diretor-coordenador do Estado-Maior do Exército, ou seja, tinha à minha responsabilidade a coordenação das atividades de Estado-Maior de 5 divisões. Portanto, as 4 divisões de Estado-Maior, mais o Gabinete de Gestão da Informação e do Conhecimento. Portanto, era a 5ª, digamos assim. Mas quando teve conhecimento de que esse material ia para Santa Margarida, não estranhou pelo facto de os paióis de Santa Margarida já estarem cheios naquela altura? Eu não tive conhecimento dessa informação. Mais não Eu seja tinha bem... ido para Santa Margarida. Sr. General, mais não seja Soube bem mais comunicação tarde, social. não tive conhecimento. Foi um canal em que eu estive alheio a essa informação. Portanto, eu já não era comandante de uma unidade operacional, saí desta rede. Portanto, não tive conhecimento disso. Então, quando é que teve conhecimento da recuperação do material? Quando é que eu tive conhecimento? Mais tarde, pela imprensa. Essa sim, tive conhecimento pela imprensa. E teve conhecimento pela imprensa também do que tinha sucedido relativamente àquilo que é considerada a fita de tempo dessa recuperação e daquilo que diz respeito a essa entrada do material em Santa Margarida? Não, portanto, isso passou-se, como eu disse, já não me recordo bem, mas eu já não era o comandante. Certo. Ouvi mais tarde dizer que a Polícia Judiciária tinha sido barrada à entrada do campo, que estranhei. Mas não tive conhecimento disso na altura. Portanto, para mim, a informação só vem se eu tiver necessidade de a conhecer. E essa, para mim, não tive acesso a ela, soube mais tarde desse episódio, inclusivamente. Mas o Sr. General foi comandante da brigada. Sim. Quem é que pode dar a ordem à porta de armas para que não deixem entrar, por exemplo, agentes da Polícia Judiciária? Os militares da Polícia do Exército que estão à entrada têm ordens, cumprem as ordens. Portanto, e há um controle de acessos. Quando, provavelmente, agora também isto não poderei asseverar, aconteceu, os militares disseram aos agentes da Polícia Judiciária para aguardarem que iam pedir, com certeza, instruções. Essas instruções foram solicitadas através da cadeia de comando. Com certeza, o comandante da brigada, na altura, deve ter perguntado ao comandante das Forças Terrestres, diz, olha, estão aqui uns senhores da Polícia Judiciária, o que é que fazemos? E, sucessivamente, provavelmente, o comandante das Forças Terrestres deve ter perguntado ao comando do Exército, não é? Portanto, o que se passou aí, sou alheio. Portanto, soube mais tarde que, efetivamente, eles foram barrados, estranhei tanto tempo, mas isso já não me transcendo isso. Mas estranhou Mas o eles, tempo. os militares têm ordens, exatamente, porque é o controle de acessos que se faz e se não cumprirem são responsabilizados, obviamente. Mas o Sr. General estranhou o que se passou na porta de armas do Campo Militar de Santa Margarida, ou não? Não, eu li aquilo na comunicação social,
quer dizer, sendo verdade, eu se calhar ficaria um bocado estranho, mas considerei que se calhar a hierarquia militar, o comando do Exército tinha razões para isso. Permitir, Sr. General, vou recorrer às notícias que são públicas. Aquilo que é dito é que aquilo que teria sido decidido pelo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército na altura, o General Reviste Duarte, é que só poderiam entrar os agentes da Polícia Judiciária com mandato judicial. Eu não sei se tem conhecimento disso ou não, porque teve, enfim, estaria no Estado-Maior do Exército e tinha estado na Brigada, se tem conhecimento disso ou não. Dessa decisão do General... Não tenho conhecimento. Li de facto. Teria sido com mandato judicial. Não sei as razões. Sr. General... 6 horas, acho que é muito tempo. Não é? Portanto, isto pessoalmente... É porque, entretanto, foi também notícia de que o Major Vasco Perazão teria entregue uma fita de tempo e que nessa fita de tempo teria dito que teria sido o Sr. General Reviste Duarte que teria travado a PJ de entrar em Santa Margarida, que tinha dado ordem nesse mesmo sentido, e que eu fico aqui um pouco baralhado porque, entretanto, parece que o Sr. General Reviste Duarte nos diz a nós que não foi ele que deu essa ordem. E, portanto, eu gostaria que alguém nos fizesse o tirateimas. E por isso, perguntar a alguém que esteve quer em Santa Margarida, quer no Estado-Maior do Exército, Sr. General. Não sei se acompanhou e se teve conhecimento disto ou não. Não, tal como eu disse, reafirmo que tive conhecimento através da comunicação social. O único sentimento que tive, portanto, nem liguei a este aspecto. Mais tarde disseram-me que estiveram ali muito tempo à espera. A única coisa que me satisfez foi o facto de ter ouvido que tinham encontrado o material. Portanto, tinham conseguido reaver o material. Portanto, obviamente, em termos de segurança militar, é um alívio para todos nós. Foi isso, mas não a informação, tal como eu disse, soube pela comunicação social. Não tive conhecimento, como diretor-coordenador do Estado-Maior, desses passos, desses aspectos, porque não me dizia respeito também. Só para terminar, Sr. General, entretanto, surgiram também nas notícias aquilo que foi a detenção dos elementos da PJM por encobrimento naquilo que foi a operação de recuperação do material de guerra na Chamusca. Ficou surpreendido com essas notícias? Qual é a avaliação que faz, quer naquele momento, quer neste, daquilo que sucedeu? Sr. Deputado, eu penso que se tratou aqui de uma competição entre organismos de polícia, o que é lamentável, se isso foi assim, de facto. Portanto, não devia acontecer. Estamos ambos a servir, ambas as instituições servem exatamente o interesse nacional. E devia haver a máxima colaboração e abertura e transparência. E, portanto, ficou surpreendido na altura com as notícias? Estas situações não ajudam a resolver os nossos problemas, complicam ainda mais. Portanto, como cidadão, fiquei, obviamente, triste com esta situação. E, Sr. General, sentiu que contribuiu para minar ainda mais a confiança no Exército, nos responsáveis da polícia e no poder político em geral? Não, a Polícia Judiciária Militar não pertence ao Exército. Portanto, são militares dos 3 ramos que estão lá e civis a prestar serviço, não é o Exército. Portanto, eu não posso efetivamente dizer que isto afetou o Exército. Obrigado. Só para terminar, uma vez que ainda tenho tempo, Sr. General,
já é, voltando atrás completamente, teve a oportunidade de ler aquele documento que é intitulado Factos e Documentos Tancos? Teve a oportunidade de ler? Hein? Não li todo, não tive possibilidade de o ler todo, mas preparei-me o melhor possível. Sr. General, há pouco disse-nos que teria havido uma inspeção aos paióis nacionais de tanques, o que no documento aqui nos é dito que não houve. A minha pergunta é se tem conhecimento de mais falhas neste documento, porque já houve várias que foram identificadas, desde logo informações, já aqui foram objeto de debate, se conseguiu identificar mais falhas nesta informação que nos possa dizer que identificou. Sr. Deputado, não tenho conhecimento de mais falhas. A inspeção recebeu ordem para disponibilizar a documentação e nós fizemos esse trabalho para prestar cumprir essa tarefa de acordo com as orientações do Exército. Tenho que verificar esse aspecto, mas não tenho mais conhecimento de mais falhas. Sr. General, é porque já houve várias falhas que nós próprios já constatámos aqui no que diz respeito a este documento. Olha, começando logo, por uma das informações que nos é dada é que teria havido uma redução de 75% do pessoal à guarda do paiol. Agora, quando nos é dito que não teria havido o documento diz-nos que não teria havido inspeção e o Sr. General diz-nos que houve. E, portanto, é óbvio que nós ficamos preocupados com a informação escrita que nos está a ser prestada e que consta destes documentos, quando ela é contraditada pelo testemunho que depois aqui é prestado. Eu não tenho resposta para isso. Nós, com toda o espírito de colaboração, com todo o espírito de colaboração e de missão, facultámos os documentos que tínhamos e que nos foram solicitados. Poderá ter havido esses lapsos, mas tal como disse, vamos ver o que é que se passou relativamente a por exemplo, esta inspeção. Se calhar tem razão, se calhar neste período não foi efetuada nenhuma inspeção aos paióis de tanques, mas eu tinha a ideia que sim, porque eu na altura estava lá, portanto, e eu não fui a Tancos, de facto, mas tenho a ideia que houve uma equipa que foi a Tancos e que fez um relatório exaustivo. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Obrigado também ao Sr. General pelas respostas prestadas. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. General Luís Nunes da Fonseca, agradecer o contributo que já deu a esta Comissão, as respostas que já deu. Não vou com certeza usar o tempo todo que tenho disponível, até porque, como salientou, as suas responsabilidades enquanto Inspetor-Geral são em momento posterior, embora haja aspectos que, enquanto Comandante da Brigada de Santa Margarida, nos possam ajudar. Eu queria fazer uma primeira consideração. O Sr. General, no início da sua intervenção, refere que houve alguém que não fez o seu trabalho e que importava apurar as responsabilidades e punir, e nós não temos dúvidas quanto a essa matéria. Nós não limitamos nem compreendemos que a limitação da responsabilidade se fique por esse apenas e esse apuramento. E, portanto, na gestão do processo político-militar, houve erros e houve a assunção de responsabilidades que deviam ter sido assumidas para, no fundo, responder também àquilo que é a opinião pública e aquilo que é uma necessidade de apuramento de responsabilidades. E, portanto, eu não me ficava pelo cabo, pelo soldado, mas o comandante da unidade e o comandante das brigadas tinham que assumir a responsabilidade. E, portanto, a responder ao deputado Ascenso Simões, a determinada altura disse que os militares eram formados com um caráter de um certo sentido de ética. E a pergunta que lhe deixava era se nesses parâmetros não era expectável que houvesse quem tivesse que dar passos na assunção dessa responsabilidade e colocar o seu lugar à disposição para dessa forma também haver
um contributo para a resolução do processo e deste problema político-militar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, relativamente a isso, reitero aquilo que disse. Acho que a culpa não deve ficar nos subordinados. Isso é o que eu penso pessoalmente. Portanto, estando na situação, mas também não sabemos o que é que se passou relativamente ao nosso coronel e ao general-chefe. Tanto quanto eu sei, o general-chefe, por exemplo, terá, tanto quanto eu sei, quando fui informado, foi-me dito, não sei se é verdade, que teria efetivamente ficado afetado com toda esta situação, obviamente que assumiu todo este aspecto, esta ocorrência que se verificou e que terá colocado o lugar à disposição ao Sr. Ministro. Não sei se é verdade, se não é, mas é isto. Agora sei que o nosso general-chefe, depois desse período, eventualmente reassumiu as suas atribuições com toda a determinação e força, porque ele achava que era o homem que estava à frente da instituição e que tinha que dar a cara em todas as situações. Sr. General, pois, independentemente desse apuramento, também cá estaremos para o fazer, há um aspecto que é fundamental, é que efetivamente teríamos que ter tido outra resposta do ponto de vista da gestão deste processo, e isso parece-me evidente. Mas eu queria colocar uma pergunta relativamente às questões do efetivo. Questionado sobre esta matéria do efetivo das rondas nas respectivas unidades militares, o Sr. General disse que era o suficiente para o cumprimento da missão, mas depois acrescentou um conjunto de factos e eu queria que abordasse esses factos. Disse que nessa altura, na altura do furto, era uma altura em que houve muitos incêndios, em que aos militares estavam a ser pedidas missões, nomeadamente da proteção civil, de apoio ao rescaldo, etc. A pergunta, e a determinada altura o Sr. General disse que havia um empenhamento sucessivo dos militares. O Sr. General referia-se relativamente à sua unidade, ou também era um mal que padecia em Tancos e, portanto, verificava-se esse empenhamento sucessivo. E isto é relevante porque as condições objetivas em que os homens trabalhavam e faziam as rondas, nomeadamente à noite, se tivessem sido sucessivamente empenhados, seriam objetivamente diferentes do que se não o tivessem sido. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu não posso falar sobre os paióis de Tancos, eu não era o comandante dos paióis de Tancos, eu era o comandante da Brigada Mecanizada. Posso falar, na altura, posso falar por aquilo que eu vivi e experienciei nessa altura. Nós, de facto, estávamos num período extremamente complicado em termos de empenhamentos. De facto, sentíamos algumas dificuldades já de recursos humanos que se foram agravando também. O que eu disse foi que o efetivo de segurança, quando é dimensionado para o cumprimento dessa missão de segurança aos paióis, foi bem dimensionado. Agora, o que está depois à volta é que começa a criar dificuldades exatamente ao cumprimento da missão. Como eu disse há pouco, o nosso soldado faz tudo. Faz tarefas de segurança, presta apoio às populações, faz guardas ao paiol, faz serviços de faxina portanto, às messes, etc., aos refeitórios. Portanto, em nenhum ramo, por exemplo, aqui na Força Aérea, o mecânico é só mecânico. De aviões, só faz as tarefas de mecânico de aviões. O nosso mecânico de carros de combate, depois de um dia de trabalho,
vai fazer, se calhar, segurança aos paióis, ou faz segurança à unidade, ou faz tarefas no exterior. Portanto, é esta a situação que nós vivemos neste momento. Portanto, não estou a dizer a missão em si de segurança tinha um número dimensionado e esse número era efetivamente suficiente. Agora, tudo o que à volta ocorre no cotidiano é que afeta também. Depois de, como eu disse, se eles são empenhados numa operação de rescaldo e têm que estar fora da unidade durante 2, 3 dias, 4 dias. Agora as coisas melhoraram nesse aspecto, mas na altura foram situações inopinadas que era preciso dar atenção imediatamente e isso obrigou a um esforço extra do nosso pessoal, que correspondeu magnificamente. Esta que é a verdade. Não houve um queixume, um lamento, etc. Obviamente que isto afetava a sua vida pessoal, etc, etc. Mas, de facto, isto passou-se. Reitero a pergunta se esse empenhamento sucessivo era uma prática generalizada no Exército ou se tem conhecimento ou estava-se a referir a alguma das unidades em concreto? Eu estava a referir-me àquilo que eu vivi na Brigada Mecanizada, mas tenho consciência que em muitas unidades do Exército era isto que se passava. Portanto, estas situações de emergência que era necessário dar resposta e estarmos prontos e disponíveis, obrigava exatamente a este sacrifício extra que o nosso pessoal, quando era solicitado, respondia prontamente, é verdade. É verdade, Sr. General. Não tenho dúvidas que os nossos militares respondem na medida das suas capacidades, mas quem decide, não é, aceitar tudo e um par de botas enquanto missões, sejam elas primárias, sejam elas secundárias, sejam elas aquela coisa da política, a defesa verde, não é? Com um conceito estratégico que foi inventado a determinada altura, depois está confrontado com um cenário em que não há recursos humanos que cheguem. E a conclusão que esta comissão de inquérito também aponta é que há uma manta que é muito curta, e que tem vindo a ser esticada no que diz respeito à assunção de responsabilidades por parte dos militares e que também depois compromete naturalmente as missões, ou pelo menos a capacidade de resposta efetiva. Uma outra questão que o Sr. General, respondendo aqui à intervenção do bloco da bancada do BE, referiu é que e eu queria apenas registar, não lhe queria fazer nenhuma pergunta, mas queria registar é que as missões no exterior são prioritárias para os ramos. E eu percebo, nomeadamente na medida em que há muitas vezes situações de risco, como hoje ainda temos missões, nomeadamente na República Centro-Africana, e naturalmente isso tem que acontecer. A questão é mais uma vez a manta que é curta e parece-nos que, dando a prioridade às missões externas, depois fica em falta aquilo que é a defesa nacional. Mas as perguntas finais que lhe queria colocar têm a ver com a sua experiência enquanto comandante da Brigada em Santa Margarida, os mecanismos de controle da ronda, como é que eles funcionam. O Sr. General disse a determinada altura que os mecanismos de segurança de Santa Margarida são de alguma forma semelhantes ao que existia em tanques, ou pelo menos os procedimentos são iguais. É natural que assim seja. E, portanto, quais são os mecanismos de controle das rondas que existem? Se nos pudesse dar alguma informação sobre essa matéria. Sr. Deputado, o efetivo que era empenhado diariamente nos paióis de Santa Margarida era igual ao de Tancos. Portanto, empenhávamos diariamente 8 homens. Portanto, 6 praças e 2 graduados, um cabo e um sargento. As praças são colocadas em postos de observação, de vigilância, e são rendidos. Portanto, inicialmente eram períodos de 2 horas que faziam e depois eram rendidos. O sargento tinha por missão, efetivamente, passar ronda por esses postos para verificar se o pessoal continuava vigilante,
se estava bom, estava tudo bem, etc., verificar o estado dos selos dos paióis, etc., etc. Portanto, era essa a missão. Aliás, é uma missão de segurança normal. Portanto, é um dispositivo de segurança fixo e depois complementado com rondas que são rondas, não são a horário, porque isto tem a ver com a segurança das operações, obviamente, para não criar determinados hábitos que possam ser percepcionados no exterior, mas há, efetivamente, rondas para efetuar pelos sargentos. Muito obrigado, Sr. General. Uma última questão tem, aliás, uma é um apontamento apenas, é que foi abordada a questão do encerramento ou não do Paiol Nacional de Tanques e hoje mesmo tivemos uma audição com o Ministro da Defesa em que não há nenhuma decisão tomada relativamente a esta matéria, é uma matéria que está em aberto e, portanto, para nós é uma não questão neste momento, logo veremos qual é a decisão tomada, quer do ponto de vista das chefias, quer do ponto de vista daquilo que é decisão política relativamente a essa matéria. A última pergunta que lhe queria colocar diz respeito à informação ou à sua sensibilidade relativamente à recuperação de armas. E a determinada altura diz que entendia que era uma guerra entre estruturas de investigação. Ora, há informações contraditórias, há quem diga que isso pode ter sido, há quem diga que não se tratou de nada disso e há até declarações públicas de boa articulação entre a PJ e a PJM. Portanto, a pergunta que lhe tenho a fazer é se tem se relativamente a esta questão da recuperação das armas, aquilo que nos transmitiu tem a ver com factos, e se são factos que se nos pode transmitir, ou se é uma percepção, uma sensibilidade que tem, e aí naturalmente todos nós teremos não estou a desconsiderar a sua, agradeço a sua opinião e a sua sensibilidade, é muito importante, às vezes pelas sensibilidades também se percebem coisas, mas era importante perceber se tem algum facto que sustenta aquela afirmação que fez. E não tenho mais nenhuma pergunta e dispenso a segunda ronda, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Esta questão do reaparecimento das armas, eu soube, não tenho nenhum facto que tenha conhecimento, soube tudo através da comunicação social. E aquilo que eu percebi ao ler é que, a passar-se assim, é lamentável tudo isto, quer dizer, todas aquelas situações que, portanto, implicavam exatamente um conflito latente entre as polícias. Não tenho mais nenhuma informação relativamente a isso. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. E agora, para concluir a primeira e provável única ronda, mas ainda veremos, o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, nos mesmos tempos, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. General Luís Nunes da Fonseca e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria expressar a grande consideração que temos pelo seu currículo que nos foi presente, que inclui um conjunto de condecorações, quer em Portugal, quer no estrangeiro. O Sr. General, aliás, assumiu o cargo de Comandante da Inspeção-Geral do Exército em 14 de junho de 2018 e, portanto, numa data ulterior em relação aos factos que mais apoquentam esta comissão de inquérito e, portanto, grande parte das perguntas que tenho para lhe fazer são baseados na sua longa experiência militar e de comando e para saber exatamente, que é aquilo que tem preocupado grande parte dos grupos parlamentares nesta comissão, se alguns factos que aconteceram correspondem a um procedimento normal, corrente, enfim, em procedimentos relativamente similares ou em relação a situações relativamente similares ou não. E começava por lhe perguntar o seguinte: na sequência daquilo que aconteceu em Tancos, foram efetuados um conjunto de processos de averiguação e uma inspeção extraordinária aos paióis nacionais de Tancos. E tudo isto ficou concluído em cerca de 2 semanas, em 15 dias. Considera este prazo normal? Sr. Deputado, muito obrigado. Foram dimanadas instruções no sentido de, tanto quanto eu sei, desencadear os processos de investigação com a celeridade, portanto, que era necessária. E quando isso acontece,
a instituição militar portanto, é a nossa norma, mobilizamos e, se for preciso, dia e noite e fazemos as coisas, etc., no sentido de aprontar. Tínhamos prazos muito curtos e isso determinou exatamente esse trabalho muito intenso conduzido pelos investigadores. Foram nomeados uma série de investigadores para desencadear essas investigações e eles fizeram o seu trabalho e fizeram-no com todo o empenho, portanto, e profissionalismo. Muito obrigado, mas sem querer duvidar do empenho e da celeridade que se quis imprimir, aqui parece que esta celeridade, à primeira vista, pode parecer um bocadinho forçada. Já agora, considera que o afastamento, a exoneração dos senhores coronéis que eram comandantes para que não perturbassem as averiguações, foi essa a justificação então usada, também corresponde a um procedimento normal? Eu, sinceramente, nunca experienciei uma situação destas. Penso que também não é uma situação normal. O nosso general-chefe, ao tomar esta decisão, tinha com certeza elementos que nós não tínhamos. Portanto, nós podemos ter a nossa opinião. Podemos pensar que é excessivo ou que não é apropriado, etc. Mas isso é a nossa opinião. A partir do momento em que o chefe de IMANA emite a sua diretiva e as suas ordens, nós temos que as cumprir. E exatamente nessa perspectiva nós entendemos que o general-chefe, que tem um staff à sua volta e o apoia, inclusivamente apoio legal, estava convencido que seria a melhor forma de resolver a questão. Portanto, e nós, aí, quanto a mim, eu não tenho de discutir isso. Portanto, não discuti, não pus em causa isso. Mas, muito obrigado, Sr. General, mas de qualquer forma, dada a sua experiência especializada, de alguma forma poderia, é lícito considerar que alguns dos comandantes, dos senhores coronéis que foram exonerados temporariamente, pode-se dizer, pudessem constituir um entrave às investigações? A permanência no cargo, por si só, seria um entrave às averiguações? Foi a justificação que o general-chefe deu, exatamente para dar livre curso às investigações e não haver aqui elementos que pudessem eventualmente interferir nesta investigação. Penso que os nossos coronéis... haveria outras formas de resolver, se calhar, a questão. O nosso general-chefe entendeu que essa era a melhor maneira e fê-lo sustentado exatamente em pareceres legais. Portanto, isso é que não nos podemos esquecer. Portanto, fê-lo sustentado em pareceres legais. Portanto, era isto. Não sei se respondi. Muito obrigado, Sr. General. Sem dúvida nenhuma, nós não pomos em causa a legalidade da decisão, não é isso que está aqui a ser aferido, mas eventualmente, digamos assim, o seu caráter extraordinário. E tão extraordinário que houve um conjunto de senhores generais que já aqui depuseram nesta comissão, que consideraram inclusivamente que a honra e a dignidade do Exército ficaram afetadas com essa decisão. O Sr. General não tem essa opinião? Sr. Deputado, eu permitir-me-ia não manifestar relativamente a isso. Pronto, procurarei dar o máximo de colaboração e responder às perguntas, mas... Muito bem. Considera também que, apesar dos factos, como já disse, não terem grande comparação, ou seja, não ter uma, digamos assim, uma lógica comparativa com outros anteriores, porque factos como estes nunca tinham sucedido, mas considera, mais uma vez, apelando à sua experiência especializada, que este processo de averiguações tenham dado origem a castigos disciplinares a um sargento e a um soldado? Isto é, não houve já a atuação de desfias parece que ficou completamente ilibada neste ápice de 15 dias. Sr. Deputado,
As investigações são conduzidas de forma independente. Portanto, foram desenvolvidas atividades no sentido de apurar a verdade dos factos. Portanto, e eu não conhecendo o processo, acho que também não me devo pronunciar. Portanto, chegaram exatamente a essa conclusão, eventualmente, que havia um sargento e uma praça envolvidos. Depende do nível de empenhamento. A segurança não é absoluta, nunca é absoluta. Podemos ter um dispositivo fechadíssimo e seguro, pensamos nós no máximo, o mais possível, e depois haver alguém, por exemplo, que desmascara, vende segredos, portanto, pode ter acontecido isso, e parece-me que foi essa situação. Portanto, alguém disse, se isto é verdade, que esta noite não há rondas. Portanto, é muito estranho isto. É muito estranho como é que uma coisa destas é dita por um sargento que é um profissional. Esta noite não fazemos rondas e tal. Mas... Me permite, já agora, mais uma vez recorrendo à sua experiência especializada, um sargento por si só tem capacidade para determinar a inexistência de rondas que estão determinadas hierarquicamente acima dele? Não, nós temos normas de execução permanente, temos tarefas a cumprir e elas têm que ser cumpridas. Se isso dizia, portanto, estavam nas normas explicitadas que deveriam ser executadas rondas, só restava, era exatamente cumprir. Por isso é que, a ser verdade isso, nós estranhamos muito, quer dizer, de facto é preciso haver aqui mais alguma coisa que estava aqui envolvida, não é? Que permitiu e deu aso a essa situação. Porque basta haver uma falha no dispositivo de segurança, não é? Alguém que transmite um segredo, abre uma porta, etc, e pode acontecer. Muito obrigado. Nos mesmos processos de averiguação e todos os processos, as investigações que foram feitas, na altura, apontam para um conjunto de falhas estruturais na segurança dos paióis. E, contudo, a conclusão é o arquivamento dos processos. Parece existir aqui algum paradoxo. E eu queria que o Sr. General, se lhe fosse possível, comentasse o eventual paradoxo ou a sua inexistência. Eu não sei se os processos foram, portanto, encerrados. São que temos. Quando isto acontece, obviamente que Foram arquivados. foram arquivados. Não sei porque aconteceu e não tenho resposta relativamente a isso. Portanto, de facto, isto não quer dizer que todas estas anomalias e deficiências não sejam depois devidamente tratadas e analisadas e no sentido de serem colmatadas, não é? Sr. General, nós compreendemos, o Grupo Parlamentar do PSD compreende perfeitamente algumas dificuldades que terá, funcionais até diria, em relação a pronunciar sobre factos sobre os quais não esteve envolvido diretamente. Mas compreenda que com os dados de experiência comum, que é nossa, a ideia de que surgiu um facto inusitado, um facto extremamente perturbador no seio da instituição militar, que é uma instituição que nos merece o maior respeito e onde, em princípio, este tipo de situações não ocorreriam. Um inquérito de 15 dias, a exoneração dos comandantes, a readmissão, a nomeação, a renomeação desses mesmos comandantes, o castigo de um praça e de um sargento, e depois algumas declarações do Sr. General Rovisco Duarte a dizer que o caso estava encerrado, dá a ideia, passa a expressão, que se quis pôr uma pasada para cima do assunto. E isso é algo que perturba e que, de alguma forma, estará na origem de um conjunto de especulações ou ilações, eventualmente até indevidas, que se proporcionaram na praça pública. E isto não lhe oferece nenhum comentário, Sr. General? Eu tenho a certeza que o General-Chefe estava, de certa forma, com, digamos, a intenção do nosso General-Chefe era exatamente
resolver a questão, a procurar aclarar a situação o mais rapidamente possível. Portanto, havia aqui questões que era preciso apurar, responsabilidades, etc. E foi isso que determinou exatamente Eu acho que não houve mais nenhuma intenção, nem pode haver, do Comandante do Exército que não seja resolver a questão e apurar os responsáveis. Não era exatamente para escamotear isto e parar e esconder tudo. Não. Um facto destes afetou-nos a todos e nós pretendíamos efetivamente clarificar quem foram os responsáveis e porque é que sucedeu. Não posso pensar de outra forma que o chefe, o comandante do Exército tenha procedido com a intenção de rapidamente esconder tudo. Muito obrigado. Teve ocasião alguma vez de falar com o Sr. General Rovisco Duarte sobre estes factos que estão agora aqui a ser investigados por esta Comissão de Inquérito? Não tive, não. A minha cadeia hierárquica era o comandante do CFT, o comandante do CFT é tenente-general, portanto, relaciona-se com o general-chefe através do Conselho Superior do Exército. Portanto, eu estava no patamar abaixo. Portanto, não tive. Muito obrigado. Disse há pouco, respondendo aqui nesta Comissão de Inquérito, respondendo ao Sr. Deputado Ascenso Simões, que quando tomou posse em junho, perguntou ao Sr. General-Chefe se deveria ou não, já no exercício das funções para as quais tinha acabado de ser nomeado, se deveria iniciar uma investigação. E o Sr. General-Chefe disse-lhe que não. Pode-nos fundamentar essa resposta? Primeiro, porque a pergunta, ou seja, porque é que pediu ou porque é que perguntou se deveria fazer essa investigação e que fundamentação é que lhe foi dada para que essa investigação não fosse feita? Eu, como inspetor-geral do Exército, tenho, portanto, o meu chefe direto é o general-chefe. Portanto, eu, antes nas funções de comandante de brigada é que tinha o CFT. Portanto, eu tenho despacho direto com o general-chefe e perante este facto que, mais uma vez, eu ouvi na comunicação social, liguei-lhe e perguntei-lhe se... Perante este facto, agora peço desculpa que não percebi, perante este facto? Sim, já não me lembro o que é que foi. Pois, se era preciso tomar alguma ação da parte da Inspeção-Geral do Exército. Portanto, sentiu a necessidade de atuar de forma proativa em relação a essa recuperação de material e fez a pergunta ao seu superior hierárquico sobre se isso merecia ou não uma investigação. Não sentia necessidade. Eu disponibilizei a inspeção exatamente para que o nosso general se entendesse. Portanto, é normal. Há um evento qualquer, nós somos os olhos e os ouvidos e o primeiro órgão que vai para o terreno tentar clarificar as circunstâncias da ocorrência. Portanto, foi assim com casos anteriores. Portanto, desencadeia-se logo uma inspeção no sentido de saber as circunstâncias e ver exatamente para fundamentar e para esclarecer o general-chefe. Nós atuamos de acordo com as ordens dele. Foi isso. E foi-lhe dada alguma fundamentação para que não atuasse enquanto nessas novas funções? Não. Não foi. Não. Para além do dever, que obviamente não está aqui em causa, de acatar as ordens do seu superior hierárquico, não considerou estranho essa negação de iniciar uma atividade a sua atividade inspectiva em relação a este facto que é muito importante e é tão importante que estamos aqui hoje a discuti-lo nesta Comissão de Inquérito? Eu disponibilizei, falei com o nosso general-chefe e disse, olha, o meu general deseja que a inspeção desencadeie alguma ação. Portanto, ele disse, não, isto não é necessário. Eu, portanto, não explorei esta situação, não é costume. Portanto, o general-chefe decide e, efetivamente, tem as razões para isso, tem o conhecimento, tem a informação e sabe exatamente, portanto, como é que deve atuar, fundamentalmente. Quando ele tem dúvida, eles têm o seu Conselho também. O Conselho Superior do Exército é um órgão de conselho em que ele reúne exatamente os mais próximos e debate, apresenta a questão e ouve os elementos do Conselho.
é que, com todo o respeito e aliando-me das suas funções específicas à data, parece existir aqui um padrão por parte da atuação do Sr. General Rui Visco Duarte, que é um padrão de resolver tudo, depressa e bem, há pouco quem, mas de forma até, poderia dizer, precipitada, exonerar comandantes e depois renomeá-los, depois, pura e simplesmente, dizer que a questão não é importante, a tentar menorizar tudo aquilo que se passou e depois, inclusivamente, quando o material é recuperado, nem sequer proceder a uma investigação como seria normal e curial e se calhar até mais, correspondendo aos procedimentos, teria sido melhor tê-la feito. E, portanto, eu peço desculpa, obviamente que não se pode pronunciar sobre esta matéria, mas julgamos que existir aqui um padrão de alinhamento, de menorização e até, de alguma forma, como um outro general já aqui disse, nesta comissão de inquérito, até cedência eventual ou uma qualquer pressão política nesse sentido. Eu, na qualidade de inspetor, julgo que nós temos diferentes maneiras de reagir e atuar. O nosso chefe é uma pessoa extremamente competente e compenetrada e preocupada com as questões. Reagiu de forma diferente do que... Mas acho que é um bocadinho o padrão dele, a forma dele... A personalidade dele é impulsivo, é um bocadinho, mas acho que não podemos levar isso a mal, porque pronto, as pessoas são assim. Os senhores deputados sabem perfeitamente as circunstâncias que estiveram na base da exoneração e da oposição dos outros generais do Conselho. Portanto, é um bocado isto. Muito obrigado, Sr. General. É que o ponto é exatamente esse, inclusivamente um outro senhor general que aqui já esteve, disse que aquilo que foi feito não corresponde a essa lógica da personalidade do Sr. General, que ele, a partir de um determinado momento, atuou de outra forma. Tenho mais uma pergunta para o Sr. General, que tem a ver com o facto de que a lista do material roubado surgiu num órgão de comunicação social estrangeiro. Uma vez mais apelando aos seus dados de experiência especializada, tem algum comentário a fazer a este facto? Ali nós conhecemos o material roubado e que, pelos vistos, havia até dúvidas da parte do Exército de que qual era o material que tinha sido roubado e qual é que não teria sido, veio publicado num órgão de comunicação social estrangeiro. E eu queria ouvir o seu comentário sobre isto. Muito obrigado, Sr. General, agradeço as suas respostas. Sr. Deputado, esta questão é uma falha de segurança, portanto, lamentável, porque os dirigentes, a cúpula do Estado, têm o direito e têm exatamente a obrigação de saber os contornos. Agora, isto aparecer num órgão de comunicação social fora, no estrangeiro, é lamentável, é indício de falta de sentido de Estado e, portanto, negligenciar os mais elementares procedimentos de segurança. Portanto... Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. A mesa não registra nenhuma manifestação Portanto, a mesa passa a registar que os grupos parlamentares todos se manifestaram, prescindindo de uma segunda ronda, e, portanto, cumpre-me agradecer em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito a presença do senhor e o depoimento do Sr. Major-General Luís Nunes da Fonseca. Às senhoras e senhores deputados, recordar que amanhã regressamos ao horário pré-determinado desta comissão e, portanto, às 17 horas voltaremos a reunir. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.